Deus falar com você através do presbítero Tiago, que é o instrumento incumbido do Espírito Santo essa noite para falar conosco. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, venho pedir a Ti, Senhor, que Teu Filho aqui disposto a ser o instrumento dessa noite, seja poderosamente usado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, que ao abrir a boca, Teu Espírito Santo fale através dele ao nosso coração, e nós aprendamos do Senhor, Pai, ao que fazer para o dia de amanhã. Aprendamos do Senhor para o como viver, meu Pai, na Tua presença. Que o Senhor nos oriente, segundo a Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Os irmãos podem se sentar um instante. Antes de pregar, eu quero falar, algumas coisas. Eu estava meditando no que eu ia pregar, e aí eu gosto de buscar, de ler, de ver a internet, e tem alguns blogs, alguns sites que eu gosto de acompanhar. E dia 31 agora, sexta-feira, 31 de outubro, é comemorado mais um aniversário da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Lá em 1517, um monge, da Igreja Católica alemão, ele começou a ver algumas coisas erradas dentro da igreja, e a principal delas era a venda de indulgências. Você é pecador? Então vem aqui, paga tanto aqui que você está salvo. Morreu um parente seu? Então paga aqui que você tira ele do purgatório. E tinham várias coisas que ele foi vendo que estavam erradas. E no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta do castelo, lá na Alemanha, 95 teses que mostravam os erros da Igreja Católica. O que ele queria com isso? Ele queria dividir a Igreja Católica? Não. Ele queria mostrar os erros para poder alertar o Papa da época, para que fossem corrigidos, e a Igreja Católica andasse conforme a Bíblia diz. Naquela época, só quem podia ter a Bíblia eram os padres, e era só em latim. Então o ensino da Bíblia não era uma coisa difundida, inclusive ele era proibido. Diziam que se você lesse a Bíblia, você ficaria louco. Então com isso foram segurando as pessoas de aprender mais de Deus. E aí lá em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero coloca essas 95 teses, e sem querer, ele cria a igreja evangélica. Ele cria o que nós conhecemos hoje como igreja evangélica. E dessa reforma, disso tudo que aconteceu, das perseguições depois aos cristãos, muita coisa aconteceu, mas ficaram 5 lições, que são chamados de 5 solas, que em latim, em português são os 5 somentes. E eu quero falar sobre esses 5 pontos. São 5 pontos que já têm quase 500 anos que eles foram pregados, e eu vou pegar apenas 2 versículos em cada tema, mas a Bíblia é vasta sobre isso. Depois é interessante nós lermos em casa e buscarmos mais sobre cada ponto desse, porque se nós aprendermos esses 5 pontos, com certeza nós vamos viver uma vida muito mais produtiva para Deus, muito mais produtiva na obra, porque nós vamos entender pontos fundamentais da nossa fé. Então que nós aprendamos como servir a Deus, não a forma de servir a Deus, mas os alicerces da nossa fé. E o primeiro ponto, que em latim, eu não sei se minha pronúncia vai estar certa, mas é sola fide, ou somente a fé. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12, 2. Quem for encontrando, fique em pé, por favor, para nós lermos. Fé em quê? Porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas com fé na fé. Não, eu tenho fé que a minha fé vai me ajudar. Eu tenho fé que, por eu ter fé, Deus vai me ajudar. Ou então, não, eu tenho fé que a oração do pastor, eu tenho fé que o copo d'água, eu tenho fé, mas a fé em tudo, menos em Deus. A fé em qualquer coisa que lhe apresentem, menos em Deus. Hoje é dia de São Judas Tadeu, considerado o dia de São Judas Tadeu. E eu trabalho perto lá da igreja de São Judas, lá na Conceição, lá no Jabaquara. Eu peguei o metrô lotado, porque as pessoas foram para uma missa, acreditando que ele vai solucionar as causas impossíveis.
né? Então nós temos que ter a fé certa, a fé que a Bíblia nos ensina a ter. E aí aqui diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Que a nossa fé seja em Jesus. Os irmãos podem se sentar. O que é ter a fé em Jesus, né? Muitas vezes nós pensamos, mas eu tenho fé. Mas muitas vezes a nossa fé é uma fé natural. Né? A fé natural é, eu tenho fé que amanhã o dia vai amanhecer. Eu tenho fé que amanhã eu vou conseguir acordar e vou trabalhar. Isso é uma fé natural. Pelo andar da carruagem, eu sei que amanhã eu vou acordar, né? Eu sei que amanhã é quarta-feira, sei que provavelmente vai sair sol, porque está fazendo sol todos os dias. Isso é uma fé natural. Mas nós precisamos buscar a fé sobrenatural. Né? A Bíblia diz lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que nós andamos por fé e não por vista, porque se nós vemos não é fé. Né? Se eu estou vendo já alguma coisa aqui, eu tenho fé que aqui tem um copo d'água. Eu não preciso de fé para saber que aqui tem um copo d'água. Né? Eu estou vendo. Então nós precisamos aprender a andar por fé. Quantos de nós não ficamos bravos porque a Dilma ganhou a eleição e achamos que ela vai acabar com o país? Né? A maioria, muitos de nós não votamos nela, mas nós temos que ter fé que em tudo isso Deus está agindo, né? Que nada foge do controle dele. Eu vi na internet muitos cristãos aí dizendo até que se você votou na Dilma, você não tem parte com Deus. Está errado, né? Eu não posso julgar se alguém é cristão ou não, porque não votou no candidato que eu votei. Né? Nós sabemos que o partido dela prega algumas coisas que nós não concordamos, mas amém, nós vamos orar por ela, porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 13, para orarmos pelas autoridades. Né? Nós temos que aceitar e nós temos que entender que foi Deus quem quis assim. Né? Nós temos que entender que a nossa fé vai ter que ir além do que nós estamos vendo. Nós temos que ter fé que ela vai fazer coisas boas. E ainda mais, nós temos que ter fé que Jesus vai voltar logo. Né? Nós temos que entender que nós não somos dessa terra. O apóstolo Paulo escreve nas suas cartas que nós não somos mais dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que ter essa sede, a fé pela volta de Jesus. Jesus, em um certo momento do seu ministério, ele vira para os discípulos e fala assim: quando voltar o Filho do Homem, porventura ele encontrará fé na terra? A Bíblia diz que lá no final dos tempos vão surgir muitos falsos profetas, vão surgir muitos enganadores, que se possível enganariam até os escolhidos. Será que a nossa fé está fortalecida? Será que nós podemos dizer que nós temos a fé firmada na rocha? Né? Nós estamos firmados em Cristo? Muitos cristãos queriam que tivesse sido eleito um candidato, né? um presidente evangélico, mas não simplesmente pelo fato dele ser evangélico, é por medo da igreja começar a padecer perseguições, da igreja começar a ser perseguida, porque sabe que se a igreja começar a ser perseguida, não fica 10% do povo que hoje congrega. Muitas pessoas que hoje vão à igreja, se começar a ter perseguição, não vão querer mais saber de igreja, né? Não estão firmados na rocha, porque a igreja evangélica hoje no Brasil é muito firmada aqui nessa terra, tem os olhos muito focados nessa terra. Eu recebi um convite, um folder, sei lá, de uma campanha, que dizia que em 2015, que tinham lá vários pastores, pregadores famosos, que em 2015 Deus vai te dar mais dinheiro do que sonhos. Será que uma igreja dessa olha para o céu e aguarda a volta de Cristo? Eu não sabia, não tive reação. Porque a nossa fé, nossos olhos têm que estar em Jesus, nossos olhos têm que estar em Cristo, nossos olhos não têm que estar nessa terra. Nós temos que lutar sim no nosso dia a dia pelo nosso pão, nós temos que lutar sim por um país melhor, nós temos que lutar pelos direitos da igreja, isso nós temos que fazer sim. Também nós não temos que nos acomodar e falar assim, foi assim que Deus quis e vai ficar desse jeito. Não, nós temos que entender também qual é a vontade de Deus, e Deus não quer injustiça, né? Deus não quer que nós fiquemos mendigando pão, Ele quer que nós trabalhemos e que nós conquistemos. Mas eu não preciso ficar milionário para Deus ser glorificado.
eu não preciso buscar usar a minha fé para ficar milionário. Se for para eu ganhar dinheiro, se for para eu me esforçar para ganhar dinheiro, eu não preciso ter fé, eu preciso acordar cedo e sair para trabalhar, né? Eu preciso me esforçar. Claro que Deus me ajuda a ganhar o meu dinheiro, né? É Deus quem me dá o sustento, é Deus quem me capacita a acordar todas as manhãs. Mas quantos bilionários, milionários que tem no mundo, que não tem o mínimo de temor a Deus? Será que foi pela fé que eles conquistaram tudo que eles conquistaram? Não, foi porque Deus teve misericórdia e deixou que eles conquistassem. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Então os nossos olhos, a nossa fé tem que estar na vida futura, né? Os nossos olhos têm que estar na eternidade. Nós precisamos buscar de Deus mais intimidade com Ele, para entendermos que Ele tem todas as coisas no seu domínio. Isso vai fortalecer a nossa fé. E aí Romanos 10:17 diz como nós adquirimos a fé também, né? Porque nós precisamos de alguma fonte para vir a fé. Muitas pessoas alimentam a fé com testemunhos, né? Ou com livros. Eu gosto muito de ler, muito. E eu sempre que posso eu compro livros. Estou ensinando o Bruno, compro um monte de livros para o Bruno, porque é um hábito bom. E se nós não temos esse hábito, nós temos que criar. Eu já disse isso aqui uma vez, é impossível, é inadmissível um cristão dizer que não gosta de ler. A nossa fé é toda baseada num livro. Como que nós não gostamos de ler? Nós temos que adquirir o hábito. Então, mas mesmo assim, todos os livros que eu leio, eu comparo com a Bíblia. Espera aí, está falando besteira aqui, isso daqui não está certo. A Bíblia tem que ser a nossa régua. A Bíblia tem que avaliar se o que nós estamos lendo é certo ou é errado. E aqui em Romanos 10:17 diz assim: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A nossa fé vai vir por nós buscarmos conhecer mais a Deus. Nós precisamos, hoje eu estou falando da história da igreja. A Reforma Protestante é uma parte da história da igreja. Mas o porquê que eu preciso conhecer a história? Eu não preciso conhecer só hoje, eu não preciso conhecer só a Bíblia. Sim, se nós conhecermos muito bem a Bíblia, já está de bom tamanho. Mas eu conhecendo a história, eu sei porque muitas coisas acontecem hoje. E para eu ouvir alguém pregando, para eu ouvir, e buscar ouvir a palavra de Deus da boca de alguém, eu tenho que conhecer a história dessa pessoa. Para eu congregar aqui na ECD, eu tenho que conhecer a história do pastor Marcos. Quem esconde a história, não, mas esse pastor ele não se envolve muito, ele esconde um pouco a história dele, a gente não sabe de alguma parte do passado dele. Por que esconde? Está devendo? Então eu não vou ouvir. Nós precisamos entender que uma pessoa que se levanta para pregar, ela tem que ter a história limpa, ela tem que ter a história exposta. E se é para eu dar ouvido, eu tenho que conhecer essa história. Antes de comprar um livro, se for possível, busca lá quem é o autor, o que ele prega, o que ele acredita. Com isso nós vamos conseguir crescer muito mais, e buscar, cada dia mais buscar conhecer mais de Deus através da Bíblia. Muitas vezes nós ficamos com medo de pegar temas que nós não entendemos e confundirmos mais ainda. Mas isso é um exercício que nós temos que fazer. Espera aí, eu tenho dúvida sobre esse tema, então eu vou estudar sobre ele, eu vou pegar lá, vou entrar na internet, eu vou buscar na Bíblia, vou pedir ajuda para as pessoas que eu conheço, eu vou tentar entender melhor. Porque muitas vezes nós temos medo de descobrirmos que a nossa fé está no foco errado. E quantas vezes nós não nos deparamos com isso? Quantas vezes nós não começamos a ler a Bíblia e entendemos uma coisa que nós acreditamos errado a vida inteira? Mas nós temos que nos esforçar todo dia para alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Que é o segundo ponto, dos 5 esse é o segundo, que é o sola escritura, ou somente as escrituras. Martinho Lutero, que foi o reformador que conseguiu trazer a luz da palavra de Deus, ele tem uma frase que é uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: eu fiz um trato com Deus, que Ele não me desse visões, não me desse sonhos, que não me aparecessem anjos, mas que Ele revelasse a mim a palavra dEle, porque na palavra de Deus eu tenho tudo o que eu necessito para essa vida e para a futura. Quantas vezes nós não ficamos esperando um anjo aparecer do céu? Olha, meu filho, Deus está mandando te fazer isso. Um profeta, ou sei lá, qualquer sinal. Quantas vezes nós buscamos nos homens a resposta daquilo que nós precisamos?
E se nós procurarmos na Bíblia, se nós tivermos desejo de conhecer a Deus, Ele vai revelar a nós. Claro que Deus pode usar uma pessoa para falar com nós, né? Isso é certeza. Ele pode usar alguém para falar, Ele pode fazer alguma situação, pode até fazer aparecer um anjo. Mas tudo que nós precisamos está na Bíblia, né? Isso tudo pode ser uma outra forma de Deus falar, mas a forma que Ele fala conosco é através da Bíblia. Em Hebreus 1:1 diz que, tendo falado antigamente Deus através de seus profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado conosco através do seu Filho, através da sua palavra, e a palavra de Deus está revelada a nós. Hoje nós temos Bíblias em todas as linguagens que nós quisermos. A gente tem a Revista e Corrigida, que é uma linguagem mais difícil de compreender, tem a NVI, que é uma linguagem que a gente entende melhor, é uma linguagem mais simplificada, tem a Bíblia Viva, que é uma linguagem mais simplificada ainda, tem a Nova Versão Internacional, que também é muito simplificada, tem uma outra que chama Bíblia da Mensagem, que é uma paráfrase, não é uma tradução, mas o autor foi lendo a Bíblia e colocando em umas palavras mais simplificadas. Essa não serve como Bíblia, tá? Ela não use ela como uma Bíblia não, essa é a Bíblia que eu vou estudar. Mas pode ser uma Bíblia que nós vamos entender melhor algumas passagens. Pode ser uma Bíblia para um apoio, né? Então nós temos Bíblias hoje em diversos formatos. Nós temos Bíblias de estudo, temos Bíblia na internet, temos sites na internet que ajudam a compreender a Bíblia. Ou seja, nós só não nos aprofundamos em conhecer mais se nós não quisermos. Mas aprender, buscar mais de Deus, ler, dá trabalho. Nós temos que estar dispostos. Falar, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais a tua palavra. Mas também que nós não fiquemos, eu tenho que ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Se eu simplesmente ler a Bíblia e não buscar crescer mais em intimidade com Deus, eu posso ser um ótimo teólogo, mas sem vida nenhuma com Deus também não vai me adiantar nada. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 3,18, ele diz que é para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer no conhecimento, mas também nós temos que crescer na graça. Nós temos que buscar mais a Deus em oração. Nós temos que buscar conhecer a Deus através da sua palavra, não simplesmente para saber mais do que os outros. Não, eu tenho que conhecer minha Bíblia para poder ensinar. Não, é para que eu seja mais útil no reino de Deus. É para que eu seja mais útil no meu ministério. É para que eu seja mais útil lá no meu trabalho. Para que quando as pessoas estiverem com dificuldades, eu possa ajudá-las. Eu possa ser uma luz. Porque eu não sei só a teoria, eu também sei a prática. Eu não conheço só a letra, eu conheço também a forma que o Espírito age. Nós precisamos buscar crescer todos os dias. Em Hebreus 4:12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Quer saber se a sua atitude, a minha atitude é uma atitude correta? A Bíblia diz. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz lá em João 8, que não é para nós julgarmos pela aparência, mas segundo a reta justiça. O que é a reta justiça diante de Deus? A Bíblia. Se eu estiver pregando alguma coisa que é errada, eu tenho que ser corrigido pela Bíblia. Se eu estiver pregando alguma coisa que não está na Bíblia, tem que ser rejeitado. Mas eu gosto dele, nossa, eu gosto tanto desse pregador, ele fala um monte de besteira, mas eu gosto do jeito que ele prega. Então você gosta dele, mas não pode usar a pregação dele para se basear na sua fé. Nós temos que entender que todos os que sobem aqui, nesse altar, seja para dirigir o culto, seja para louvar, seja para pregar, tem que ter a Bíblia como foco, tem que ter a Bíblia como régua. Mas eu li, eu acho que se eu acho, eu já nem falo. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que saber do que eu estou falando. Porque quando nós pegamos o microfone, quando nós pregamos, ou de forma direta, numa pregação, ou num louvor, numa direção que é indiretamente, nós estamos ensinando, né? E como bons
alunos, porque eu quando estou embaixo eu sou um aluno também, né? Eu subo para pregar, mas eu também aprendo aí embaixo, e eu trago lá o papel e a caneta e vou anotando, porque depois eu posso pegar lá a pregação e ler de novo, não para achar erros, mas para eu entender melhor aquilo que foi pregado, para eu poder praticar aquilo que foi pregado, né? Durante a semana, quando não tem culto, eu busco lá na internet algumas coisas para estudar, eu pego a Bíblia e estudo, pego a Bíblia de estudo para ler de vez em quando, né? É mais difícil porque aí tem que ter tempo, mas de vez em quando eu vou lá e pego, mas sempre ter contato com a Bíblia, sempre ter contato com a palavra de Deus, quando possível, coloca lá uma pregação para ouvir, né? Não tem, mas eu não conheço nenhum pregador que eu possa confiar, entra lá, youtube.com/tvicd, tem bastante pregações lá e a que você assistir eu garanto, né? Nenhuma das pregações que estão lá eu falo, essa daqui você não assiste, pode assistir a que tiver lá, a que você escolher, porque eu tenho certeza que o que foi pregado com temor e buscando ensinar a verdade. Então nós temos que ter esse tempo de aprendizado com Deus. Mas a Bíblia é confiável? Porque eu ouvi falar lá atrás que ela veio sofrendo traduções, e hoje ela nem se parece com a original. Isso é uma mentira. Isso é um pessoal que prega uma teologia liberal, que diz que não, mas a Bíblia não é bem isso. A Bíblia está cheia de erros. Mentira. A Bíblia é totalmente confiável. E um dos passos para a gente ter a Bíblia só com 66 capítulos foi o que chamaram de cânon. O que eles fizeram? Compararam todas as partes da Bíblia entre si. E as Bíblias não tinham erros, né? E todos esses livros, eles não tinham erros. Eles não se contradizem. Tem algumas passagens que aparentemente se contradizem, mas se nós formos entender, ela não está se contradizendo, né? São palavras que foram usadas na tradução que deram outro sentido. Quando eu falei de ter várias traduções, é importante também nós quando formos ler, se tivermos mais de uma tradução, comparar as palavras. Porque às vezes na vontade de simplificar o que está escrito, acaba perdendo um pouco o sentido. Mas a Bíblia em si não tem erros. 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre as Escrituras. Está aqui? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17, por favor, lá. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tudo o que está escrito na Bíblia foi inspirado por Deus. Então nós temos que levar a Bíblia mais a sério. Ou ela é autoridade máxima na nossa vida, na nossa conduta cristã, ou ela não tem qualquer autoridade. Ou ela é 100% inspirada por Deus, e eu aceito isso, ou eu aceito ela como um livro qualquer. Não dá para, não, tem parte que foi Deus que inspirou e tem parte que não foi. Não, ela foi inteira inspirada por Deus. O terceiro ponto, né, é o solus Christus, ou somente Cristo. João 14,6. João 14,6. Todo mundo sabe de cor, acho que nem precisa abrir a Bíblia. E disse Jesus, eu sou o caminho. Só tem um caminho para nós chegarmos a Deus. Na verdade, tem uma frase que diz, né, que todos os caminhos levam a Deus, e é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva a Deus para a salvação. Todos os outros levam a Deus para o juízo, porque um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Né? Um dia todos vão ter que dar contas do que fez, da forma que levaram essa vida a Deus. Mas só quem esteve seguindo aquilo que Cristo dizia, quem andou no caminho, né, nas pisaduras de Cristo, como diz lá em Isaías 53, só quem andou pelo caminho que Cristo ensinou, que buscou ser imitador de Cristo, esses vão ser salvos. Os demais, eles vão se apresentar diante de Deus para receber a condenação. O quarto tópico, eu vou correr um pouquinho porque meu horário já foi, é somente a graça, ou sola gratia, que
Está lá em Efésios 2:8, o apóstolo Paulo fala sobre a graça de Deus, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Será que nós aceitamos que as nossas obras diante de Deus não vão colocá-lo contra a parede? Ou será que às vezes a gente ora para Deus e fala assim: Senhor, essa semana eu fui nos 3 cultos, eu vim no domingo, vim na terça, vim na sexta e estou aqui no domingo de novo, então essa semana tem que ser diferente. Será que muitas vezes nós fazemos isso? Senhor, mas eu estou na igreja direto, estou te servindo, estou trabalhando, e por que isso me acontece? Muitas vezes nós queremos mostrar para Deus o quão bom nós somos, né? Muitas vezes o diabo quer mostrar para a gente como nós somos bons. E aí não sei se todo mundo já assistiu aquele filme, O Peregrino, ou leu o livro. Quem não assistiu, assista esse filme, chamou O Peregrino, é muito bom. E o autor dele diz que em uma das vezes que ele estava pregando, ele pregou, e aí quando ele desceu, um irmão chegou para ele e fez assim: meu irmão, parabéns pela sua pregação, ela foi maravilhosa. Ele respondeu para o irmãozinho, falou assim: você não precisava ter me dito isso, porque o diabo já soprou isso no meu ouvido lá em cima. Quantas vezes o diabo não quer mostrar para a gente: olha, está conseguindo convencer as pessoas aí que Jesus é o Senhor, hein? Você vai salvar essa família inteira, você é bom mesmo, hein? Pronto, já acabou o foco. Aí o que nós cantamos aqui do que ele cresça, eu diminua, né, mais de ti, menos de mim, vai tudo para o espaço. Nós temos que entender que tudo o que nós fazemos é porque o Senhor Jesus manifestou a graça dele sobre nós. Pela graça dele nós temos a possibilidade de sermos salvos, nós não estamos sendo condenados juntamente com o mundo, né? E não é porque ele olhou e falou assim: esse daqui é bonitinho, eu vou salvar, esse daqui fala bem. Não, é porque ele teve misericórdia de nós. Todos nós tínhamos o mesmo destino, todos nós estávamos destinados ao inferno, mas ele quis nos salvar, ele nos redimiu, né? Ele, através da cruz, através de Jesus Cristo morrendo na cruz, ele nos deu a salvação, e nós precisamos valorizar essa salvação todos os dias. Se nós brincamos com a salvação, mas se eu estou no tempo da graça, então posso fazer o que eu quiser. Aí eu uso a Bíblia de novo. O apóstolo Paulo lá em Romanos, em 1 Coríntios, ele diz para o povo, ele fala assim: vocês dizem aí que já que estamos na graça, então vamos pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Agora que nós fomos resgatados por Cristo, nós não podemos mais voltar atrás. O Senhor Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. Nós temos que olhar sempre para frente, olhar sempre para o alvo, né? Entender que essa graça se manifestou sobre nós, para que hoje nós pudéssemos sair aí no mundo e mostrar essa graça e salvar aqueles que Deus já escolheu, aqueles que Deus decidiu salvar, que Ele quer salvar. Nós precisamos pregar a todos, né? Nós precisamos falar do amor de Deus a todos que nós pudermos, e viver, principalmente isso, viver como cristãos verdadeiros. E por último, para encerrar, é o que em latim é o soli Deo gloria, ou somente a Deus a glória. Isaías 42:8, o Senhor usa o profeta para falar com o povo de Israel. Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, e nem a imagens o meu louvor. Quantas pessoas têm tentado, porque é impossível, tomar a glória de Deus? Quantas pessoas têm se colocado como mediadores entre a igreja e Deus? Quantas pessoas têm tentado mostrar que Deus só age através dela? E nós precisamos nos atentar a isso, né? E muitas vezes nós acabamos pensando também que nós podemos dar uma forcinha para Deus, né? Não, Senhor, o Senhor já me usou uma vez nisso aqui, o Senhor vai usar de novo, né? Não, Senhor, eu sei que o seu Espírito Santo me capacita, então eu vou fazer de novo, e o Senhor se vira aí para fazer, né? Então nós
temos que entender que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Eu orei lá pelo irmãozinho, o irmão foi curado. Irmão, vai lá agora e dá o testemunho, viu? E fala que eu orei por você. Fala que eu fui lá na sua casa e orei. Fala que aqui no momento do louvor, enquanto eu cantava, você foi curado. Enquanto eu fazia isso, enquanto eu. Lá em Mateus 7, conta que no último dia vão chegar muitas pessoas para Jesus. E vão falar assim: Senhor, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós fizemos maravilhas. E Jesus vai olhar para eles e vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não é pelo que eu faço, não é pelo quanto Deus me usa, mas é pela graça dele, e isso tem que render glória a ele. Tudo que nós fazemos tem que render glórias a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz que quer nós comamos, quer nós bebamos, quer nós façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Se eu não estiver pregando aqui para a glória de Deus, é um discurso, pode ser até bonito. Se o louvor não tocar para a glória de Deus, é uma música como qualquer outra. Se na direção, não dirigir o culto para a glória de Deus, é só uma cerimônia, é um ritual. Mas se nós fizermos tudo para a glória de Deus, ele vai se agradar de nós. Se amanhã eu acordar de manhã e falar assim: Senhor, eu vou fazer o melhor trabalho que eu puder, para que o Senhor seja glorificado, tudo vai ser diferente. Se eu falar: Senhor, eu me casei e estou com dificuldades no casamento, mas esse casamento é para a tua glória, com certeza as coisas vão começar a mudar, porque nós vamos entender que nós precisamos fazer diferente muitas vezes. Muitas vezes nós temos agido pelo nosso impulso, mas se é para Deus ser glorificado, nós temos que fazer diferente. Se é para Deus ser glorificado no meu trabalho, eu tenho que trabalhar diferente. Se é para Deus ser glorificado por onde eu ando, eu tenho que fazer diferente. E fazer diferente é ser parecido com Cristo todos os dias, cada vez mais parecido. E como eu sei se eu estou sendo parecido com Cristo ou não? Através da palavra dele, através da Bíblia. Então, dos 5 pontos, somente a fé, a Escritura, somente Cristo, somente a graça e só a Deus a glória, tudo isso eu posso resumir em buscar conhecer mais de Deus. E que essa seja a nossa lição. Senhor, eu sei que esses pontos são pontos extremamente importantes, e eu preciso praticá-los, eu preciso conhecer mais. Então que o Senhor me dê sabedoria, para que eu possa aprender, e como o apóstolo Tiago diz, não ser só ouvinte, mas também ser praticante. E que nós façamos a diferença onde nós moramos, onde nós trabalhamos, na nossa família, em qualquer lugar que nós estivermos, que nós sejamos a luz, que nós sejamos o sal. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus.